E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do SET Podcast, uma iniciativa do Jornal Alto Uruguai para conectar vocês com muito profissionalismo, bate-papos incríveis com profissionais que nós trazemos aqui para trazer muito conteúdo para vocês. A minha convidada de hoje, ela é dentista, especialista em harmonização facial e um detalhe, né, pessoal? Ela foi capa da 6ª edição da revista SET. Mostrando a capa, eu já estou entregando quem é a profissional que está aqui comigo. Seja bem-vinda a minha convidada, Letícia Ponsoni. Tudo Muito bem, Lê? obrigada. Tudo ótimo, e você? Como foi conciliar a agenda para conseguir, né, Lê, vir aqui comigo hoje? Foi difícil, mas a gente consegue dar uma escapadinha. E aí estamos aqui para dar uma conversada e falar um pouquinho sobre vários assuntos. Muito bem. Lê, para começar, como começou a tua trajetória, tanto na odontologia, quanto também na área da harmonização facial? A odontologia, ela veio na minha vida pela minha tia, que ela teve sempre muito amor pela profissão e ela passou isso para minha prima, que é a filha dela. Nesse tempo, ela tentava convencer todo mundo da família a ser dentista e eu fui altamente contagiada por isso, né? E então, assim, começou nisso. A minha tia tinha todo esse amor pela profissão e eu sempre notei que a odontologia era algo muito transformador. E eu era muito diferente das crianças, né, normalmente, que tem medo de dentista. E pelo contrário, eu adorava ir. A minha dentista usava um topete, eu imitava o topete. Quando eu Ai, tinha meu Deus. consulta, eu não dormia de noite, de feliz que eu ficava. Então, a odontologia sempre foi muito presente na minha vida. Eu comecei a trazer ela na minha vida até em feira de ciências. Eu sempre costumo falar, eu estudava no CEPET Araju e as nossas feiras de ciências sempre era voltado a alguma coisa da odonto. Eu mostrava que dente era, o que fazia, qual era a função, enfim. E então isso vem de muito cedo na minha vida, né? Chegou na época do vestibular, eu dei uma pensada, vou pro lado da medicina, vou pro lado da odonto. Chegou a ter esse questionamento? Cheguei a ter, às vezes até por uma influência familiar mesmo, assim, né? E aí fui pra odonto, sempre muito realizada com aquilo, né? Minha primeira especialização foi tratamento de canal, porque mexia muito com essa questão de dor, era algo que eu gostava muito, eu tinha um professor que me inspirava muito na faculdade. E passado um tempo, eu comecei a perceber que o tratamento de canal não era aquilo que eu buscava. Por quê? Porque tratava com dor. O paciente chegava no consultório, ele não estava confortável quando ele chegava. Ele vinha para tratar um canal, mas aquilo não era algo que ele queria. Ele vinha obrigado. Ele estava com dor. Ele precisava. Ele estava sem dormir, ele estava cansado, ele estava irritado. E aí eu precisava melhorar aquilo que estava acontecendo com ele. Só que o prestígio profissional não aparecia nessa hora, porque ninguém chega pra ti e fala assim, nossa, olha que lindo esse canal que a doutora Letícia fez. E aí eu comecei a pensar em outras formas. A primeira vez que eu fiz um curso de toxina botulínica, eu fiz durante a faculdade. Eu ainda não era formada. Eu fui apenas para assistir, porque na época a gente não poderia aplicar, né? Não estava formada. Eu fui para assistir para conseguir entender como é que ele funcionava, porque era um possível tema de TCC. Então, a harmonização já estava presente na minha rotina antes mesmo da minha formatura e ela foi acontecendo de maneira gradual. Porque na época que eu comecei a fazer, os dentistas, eles não eram autorizados a fazer procedimentos para fins estéticos. Então, a gente fazia toxina botulínica para masseter e temporal em região de bruxismo, enfim. E depois a gente foi ganhando espaço, né, para fazer procedimentos estéticos. Então, eu brinco que quando eu cheguei na harmonização era tudo mato. E hoje a gente conseguiu ter uma faixa de mercado muito grande, né? E a harmonização foi o que mais me deu prestígio profissional. Por quê? Porque eu consigo transformar vidas com aquilo que eu faço. É óbvio que lá, o tratamento de canal, eu também transformava vidas, porque a pessoa chegava no meu consultório com a olheira funda, de não dormir, cansado, estressado, e ele saía de lá sem dor. E tu tirar a dor de alguém é algo muito importante. Eu sempre brinco, as pessoas que trataram o canal comigo, elas ainda vêm hoje, se precisar, tratar outro canal, porque eu tinha muita paciência, né? Hoje em dia eu já não trabalho mais com canal, assim, trabalho muito pouco. Pacientes bem específicos, que já são pacientes meus antigos, que não querem tratar com outra pessoa de jeito nenhum. Mas, então é isso, assim, tirava a dor, tinha esse sentimento bom do paciente, mas tu conseguir melhorar a parte estética e, com consequência disso, tu melhorar a autoestima, para mim é mais gratificante. Então, eu consegui me encontrar muito mais nessa parte, né? Não que eu não me encontre em outras áreas da odontologia, porque eu faço isso até hoje, mas é muito bom.
Durante a tua trajetória, tu também buscou, né, uma formação fora do Brasil, que foi em Harvard. Como foi sair do Brasil, ir pra fora, ter essa vivência? Porque, querendo ou não, a gente sabe que é bem diferente as coisas fora do Brasil, nos Estados Unidos. Como foi isso? Tu sabe que eu nunca imaginei ir para Harvard, né? Quando apareceu a oportunidade de ir, eu pensei, meu Deus do céu, como assim, né? Ir para Harvard. E aí tudo foi fluindo muito naturalmente. Então a gente chegou lá, eu fui com algumas amigas, né? Na verdade a gente não se conhecia, viramos amigas Uhum. antes de ir. E a realidade que a gente encontra é muito diferente do que a gente tem aqui. Questão de ensino, é aquela coisa assim, eu sempre falo, como é que é ir pra Harvard? Ir pra Harvard é aquilo que a gente vê em filme. É o filme. É aquela faculdade enorme, com aquelas pessoinhas caminhando no campo. Uhum. É aquilo ali. Então, é totalmente diferente do que a gente é acostumado. E eu sempre tive uma coisa pra mim, assim, que era, eu sempre vou tentar ser melhor. Eu quero ser a melhor. E não é em relação à concorrência, é em relação a mim. É aquilo que eu consegui ofertar de melhor para os meus pacientes. Então, o que eu podia, né, fazer de melhor? No ano de 2022, que foi quando eu fui para Harvard, eu fiz infinitos cursos. Foi um dos anos que eu mais investi em cursos. E aí eu cheguei lá, me dediquei muito, era bem cansativo, assim, era durante o turno todo. E como é diferente, tu tá num outro país, é tudo novo, né? Sim. Então a gente acaba precisando se adaptar a algumas coisas, assim. Eu até Tu já falava inglês daí, né? falava, mas o meu inglês, assim, era um inglês ok, não era aquela coisa, tipo, fluentíssima, assim, Sim. né? Me viro, né? E então, chegando lá, eu consegui perceber uma coisa que é muito interessante. O brasileiro, ele tá muito avançado em questão de harmonização facial hoje em dia. O nosso mercado, às vezes a gente tem aquele espírito de vira-lata, né? O nosso mercado, ele é hoje, os nossos profissionais de harmonização facial, eles são muito bem qualificados, eles têm muito estudo, eles têm muita técnica. Claro que eu aprendi muita coisa lá, mas muita coisa eu já sabia. Em decorrência de ter feito tantos cursos, assim, Uhum. então eu sempre falo, eu chegava num ponto em que muitas coisas eu sabia, algumas eu ainda tinha para aprender, óbvio, né? Sempre a gente vai ter. Mas o que mais me tocou foi perceber que a gente tem aqui no Brasil muitos profissionais qualificados, muita técnica boa que eles ensinam lá também, né? E aí depois disso eu fui para Portugal, fiz uma residência lá durante algum tempo. E agora esse ano eu volto para Portugal de novo fazer curso. Já tem uma data Já tem específica? data, vou para lá em setembro. Olha aí, ó. E então, assim, essa minha busca por estudo, ela sempre foi muito contínua. Até agora, por exemplo, né? Eu tô com a nenê pequena, não é fácil eu ir estudar fora, mas surgiu a oportunidade, eu disse, eu vou, porque a gente precisa estar sempre se atualizando, né? Eu tenho muito essa coisa de não parar no tempo. A harmonização, ela é muito exponencial, ela cresce muito rápido. Cada vez tem novidade no mercado e tu precisa saber se aquilo tem embasamento científico, se isso realmente dá resultado, qual técnica é melhor. Então, eu não paro esse estudo. Esse estudo sempre foi constante para mim, justamente por buscar o melhor para o meu paciente. Então, é isso, assim, é difícil, é desafiador, envolve muitas outras coisas, até o financeiro, né, que os investimentos são muito altos, Com certeza. mas isso se reflete na qualidade que eu passo para o paciente depois. Então, eu acredito que isso não tenha preço. Até porque tu vai lá, tu aprende, né? Tu aprimora técnicas que tu já sabe, mas também coisas novas, e isso também engloba em todo o teu trabalho. Exatamente. E no início, Lê, teve alguns desafios que tu enfrentou que te marcaram, digamos assim, no início da profissão? É muito difícil o início, assim. Até esses dias uma dentista veio conversar comigo, ela me falou assim, eu tô abrindo um consultório, o que tu me diz? Eu falei, boa sorte. A gente precisa de sorte, coragem. E eu lembro que quando eu comecei no consultório, trabalhava eu e uma outra menina, a gente passava o dia inteiro tomando chimarrão. O dia Não, todo. não tinha nada pra fazer. A gente não tinha paciente. Tinha um paciente de manhã, um paciente de tarde, e assim a gente ia. E aí, às vezes, quando eu saio do consultório e eu não tive tempo de tomar um café, de tomar uma água, de ir no banheiro, eu penso, meu Deus, muito obrigada. Olha a diferença, né? Exato. Teve uma trajetória muito grande, né? Hoje, agora esse ano vai fazer 9 anos que eu tenho um consultório aqui em Frederico. E então, tudo foi acontecendo muito gradativamente, né? E a melhor propaganda é o boca a boca.
é a tua indicação, é o paciente que vai, que gosta, que indica outra pessoa, é o paciente que continua. Eu sempre falo, o paciente que tá comigo lá do início até agora é o meu melhor paciente. Porque ele me viu, ele evoluiu junto comigo. Com certeza. Então, chega final do ano, muitas vezes vem pacientes novos, porque final do ano é quando o pessoal gosta de fazer procedimento. E eu sempre priorizo deixar a agenda para os meus pacientes antigos, porque são eles que estão comigo desde aquela Que época. acompanharam desde o início essa Exatamente. trajetória. Então, assim, não é fácil. A gente precisa ter perseverança, a gente precisa ter coragem, a gente precisa dar a cara a tapa. Às vezes eu queria fazer um curso, mas eu não tinha coragem, e meu marido chegava pra mim e falava, vai que a gente dá um jeito. A gente se vira, aperta aqui, aperta ali, algum jeito a gente dá de pagar. Então, e é isso, assim, é tu buscar sempre o melhor. Hoje em dia, o mercado tá extremamente saturado. Antigamente, não era, a harmonização era exclusiva, né, de um profissional. E hoje em dia a gente tem vários profissionais. Então, o mercado de trabalho hoje, ele tá muito amplo. Então, é cada vez mais difícil, porque tu tem cada vez mais concorrência, mas tu conseguir se destacar, tu conseguir mudar, tu conseguir fazer diferente, é o que vai te tornar exclusivo no mercado hoje em dia, né? Então é isso, assim, o começo é muito difícil, mas é muito recompensador também. E como tu mesmo disse, né? O boca a boca é o que leva, digamos assim, à excelência profissional, porque tu faz um procedimento, a pessoa comenta com outra pessoa e isso vai integrando, né? As pessoas Exatamente. a confiarem no teu trabalho, a vir. Eu fui uma das pessoas influenciadas também. Eu tava falando antes que tá maravilhoso esse procedimento. Não, eu amei o resultado. E fui também indicado por outra amiga que foi e disse assim, vai lá, porque ela vai te entregar um trabalho bom. Tive um pouquinho de receio, tipo, ai meu Deus, porque tudo que envolve a questão estética, a gente fica um pouquinho com aquele Exatamente. medinho, mas super aprovado. E entrando ainda nessa conversa da harmonização facial, Lê, hoje em dia, como tu vê o propósito da harmonização facial? Para mim, o meu propósito na harmonização é tirar a dor do paciente. Todo mundo sabe onde o calo aperta. Então, todo mundo tem uma dor que é profunda. Isso me gerou, por quê? Porque eu tinha uma dor com o meu nariz. Então, enquanto eu não resolvi essa dor, parece que a gente não consegue ser 100% feliz naquilo que a gente tá fazendo. A gente se olha no espelho e ao invés de a gente conseguir observar tudo aquilo que tem de bom no nosso rosto, a gente olha só para aquilo que tem de ruim. Então, a harmonização é mexer com a dor do paciente, é suavizar essa dor, é tirar essa dor. É aquela paciente que durante muitos anos sofreu muito trabalho, cuidando dos filhos, porque a mulher tem muito isso de se anular nesse período, né, da Pra outras maternidade. coisas. E aí, uma hora ela chega e fala assim, eu preciso mudar, eu preciso voltar a ser quem eu era. Então, lidar com essa questão da dor, tirar essa dor do paciente, devolver para ele aquilo que ele quer, é muito importante para mim. É o que eu busco, assim, e eu sempre falo, a naturalidade, ela tem que andar muito junto com os procedimentos, porque hoje em dia se tornou muito mais do mesmo. Ah, tem um padrão de rosto, a mandíbula tem que ter tal tamanho, para tal proporção em relação à maxila, e tornou tudo aquilo igual. E ser diferente é o que faz cada um ser único. Então, para mim, a naturalidade do procedimento é entender a queixa. Se tu chegar no meu consultório e me falar assim, Letícia, me incomoda o meu sorriso. E eu posso ver que talvez a tua olheira não seja tão harmônica em relação ao teu rosto. Uhum. Eu não vou falar da tua olheira. Porque eu não vou causar em ti uma dor que não existe. Para que eu venda. Sim. Porque se eu chegar pra ti e falar, olha, a tua olheira precisa mudar, Eu vou me questionar a tu vai se respeito. questionar. Tu vai chegar em casa e tu vai começar a olhar pra tua olheira e tu vai pensar assim, meu Deus, eu Ela preciso tinha razão. mexer isso aqui. E eu não vou fazer isso. Eu não vou ofertar alguma coisa que não é a tua dor pra vender ou pra lucrar ou pra qualquer outra coisa. Então eu trabalho com aquilo que é a dor do paciente, que é aquilo que ele quer mudar. Ah, eu quero mudar o meu rosto que tá derretido. Uhum. A gente vai trabalhar formas de melhorar a qualidade da pele, o colágeno, enfim. Então é isso, assim. É tirar a dor do paciente e devolver pra ele aquela autoestima. Tu se olha no espelho, tu gosta daquilo que tu tá enxergando, é muito diferente. Eu sempre falo, ah, eu quero mudar alguma coisa, com o que eu começo? Começa pelo Botox.
Tu vai olhar, a sobrancelha tá mais arqueada, tu se olha no espelho, tu vê uma pessoa mais feliz. E a partir disso, é cientificamente comprovado isso. A partir disso, tu se olha de uma maneira diferente e tu leva a vida de uma maneira diferente. Então, é isso, é tirar a dor, é deixar o paciente mais feliz, é deixar aquela mulher que não tá se sentindo bem, se olhar no espelho de uma maneira diferente, é receber aquele elogio. A coisa que eu mais gosto é quando o paciente fala assim, falaram que eu tô mais bonita. Mas eu não disse o que era, não falei que fiz procedimento. Eu até fico triste, porque Sim. não indicam o meu trabalho, né? Mas quando notam que tu fez alguma coisa, que você está mais bonita, mas não consegue saber o que é. Isso, pra mim, é a melhor parte do meu trabalho. É aquela questão da naturalidade, né? Ressaltar, digamos assim, os pontos fortes que a pessoa tem já no rosto de uma forma natural, nada muito exagerado, porque como tu mesmo disse, hoje em dia a gente vem de um padrão único, assim, exclusivo. Todo mundo quer ser igual àquela artista, àquela cantora, Exato. e às vezes isso não condiz com a pessoa, não vai combinar com a questão estética, a questão física também muitas vezes influencia. E aproveitando o gancho que tu falou do Botox, muitas vezes a gente escuta quando começar a fazer o Botox. Essa é a pergunta que eu mais recebo. O Botox, ele é indicado ser feito de maneira preventiva. Então, assim, começou os primeiros sinais de linha de expressão quando ela ainda não tá estática. Porque o que acontece? A linha, quando ela se forma estática, tá aparecendo, tô com o rosto parado e tô com aquela linha bem marcada, né? Isso já é uma linha estática, então ela tem que ser tratada antes. A partir do momento que se forma uma linha estática, ela é muito mais difícil de tratar. Então, assim, idade. A idade vai ser muito relativo. Gente, eu atendo uma paciente, ela tem 21 anos de idade. Ela precisava fazer Botox? Muito. Muito. Por quê? Porque quando ela era pequena, ela fazia cara de braba e todo mundo ria. Sim. Então, ela se habituou a fazer a expressão de braba. E ela tava sempre braba. E ela chegou pra mim e falou assim, eu já não aguento mais, porque as pessoas não conversam comigo. Elas não chegam pra falar comigo porque elas têm medo. Eu tô sempre com cara de braba. Então, o que a gente fez? Suavizou as linhas. E ela já tinha linhas marcadas. Ela já tinha uma linha estática De nessa tanto região. fazer aquele movimento. De tanto fazer. Com 21 anos. Agora, eu tenho pacientes que chegam lá no consultório com 30 para fazer preenchimento labial e elas me perguntam, precisa colocar Botox ainda? A gente avalia. Não, não precisa. Então, tudo vai depender do paciente. Mas, sempre fazer de maneira preventiva. O Botox, ele é para prevenir que aquilo apareça. Se depois, já tô com muita linha estática, aí o que eu vou fazer? Aí vai associar preenchedor, bioestimulador de colágeno. Então, o que eu sempre falo para os pacientes? Tudo aquilo que a gente compra, a gente precisa de uma manutenção. Com certeza. Comprou o carro, tem que fazer manutenção. Enfim. Apartamento. Exatamente. Tudo precisa de manutenção. Não é diferente no nosso rosto. A gente precisa fazer os procedimentos e precisa fazer a manutenção deles, continuar esses procedimentos, né? Então, eu sempre falo, o interessante é criar um pacote anual que tu faça vários procedimentos que tu precisa e tu vai mantendo esses procedimentos ao longo do ano. E o que é curioso, eu já faço Botox e eu noto bastante, principalmente questão da minha testa. Quando eu fiz o Botox que, digamos assim, fixou aquela região, como a gente aprende a controlar o movimento daquela área. Porque hoje em dia eu normalmente converso e tenho aquela vontade de fazer aquela expressão, mas ela não faz. Aprendi a controlar aquele movimento naquela região ali devido à toxina botulínica. Isso mesmo. E eu sempre falo para os pacientes, é ótimo a gente aproveitar porque é muito involuntário fazer essas caras. Eu sempre brinco, a gente conversa com o rosto. E aí tu tá conversando, tá lá fazendo 1001 careta, e aí a toxina botulínica, ela te impede de fazer isso. Até às vezes eu brinco, né? Se é pra chorar, que seja chorar com a toxina em dia, que não fica aquela cara horrorosa enquanto tu tá chorando, né? Lê, hoje em dia no consultório, quais são os procedimentos que o pessoal mais procura? A toxina botulínica, ela sempre se sobressai dos outros procedimentos porque ela é recorrente, né? Então, assim, um preenchedor, ele tem uma durabilidade um pouco maior. A toxina botulínica, ela dura em média de 4 a 6 meses. Então, o paciente acaba fazendo com maior recorrência, né? O Botox é o preferido de todo mundo porque é bem aquilo que eu falo. É o procedimento que vai te fazer entrar na harmonização facial. Porque a gente tem medo. Eu tenho medo de fazer um procedimento e ele ficar muito exagerado. A toxina botulínica, ela vai suavizar as linhas e vai melhorar a aparência do paciente. Então, a toxina botulínica é o carro-chefe, né, do consultório hoje. E aí, depois, sim, vem os preenchimentos. Muito o preenchimento labial.
Hoje em dia se fala muito de, mas estão tirando preenchimentos, e eu sempre falo, só está sendo tirado aquilo que está sendo feito em excesso. Com O que certeza. está sendo feito de maneira natural está sendo mantido, porque é lindo um preenchimento labial. Tu ter um lábio mais definido é maravilhoso. É sinal de jovialidade. Então, vem o preenchimento labial, aí seguido do preenchimento, a rinomodelação, né, que é o nariz. Uhum. Muitos pacientes buscam. O nariz é uma queixa bem frequente nos pacientes, porque todo mundo vai ter alguma coisinha para reclamar do nariz. Um pouquinho caído, um carocinho, alguma coisa. Então, vem a rinomodelação. E hoje em dia está muito em alta os bioestimuladores de colágeno. Por que o bioestimulador está em alta hoje? Porque os pacientes estão começando a entender que eles precisam prevenir o envelhecimento. O bioestimulador, ele vem para gerenciar esse envelhecimento. Sabe aquela sensação de que o rosto está derretendo? Sim. O bioestimulador vem para fazer um mini efeito de lifting. Ele não vai te gerar aumento, né, não vai gerar volume no rosto, mas ele vai gerenciar esse envelhecimento e essa pega da pele, assim. Puxa o meu rosto e ele tá extremamente flácido. O bioestimulador de colágeno, ele vem para melhorar isso. E eu sempre falo para os pacientes, por que tem pessoas que têm 50 anos e elas estão muito jovens e tem pessoas que têm 50 anos e estão muito envelhecidas? A diferença é o estímulo de colágeno. E muitas pessoas pensam assim, eu vou tomar alguma coisa para melhorar. Não funciona. Não é o mesmo efeito. Tomar o colágeno é muito diferente de bioestimular o colágeno. E a gente tem que pensar que o paciente precisa estar apto para receber esse estímulo. Porque se ele não tiver, se a pele não estiver bem tratada, não vai adiantar. Então, tem pacientes que às vezes fazem o bioestimulador e não vê esse resultado tão expressivo. Isso é porque às vezes a gente não preparou a pele do jeito que precisava, ou porque precisam ter alguns cuidados no pós, que o paciente às vezes não tem. Então, é um conjunto, mas o bioestimulador hoje está vindo muito forte também nessa área. Com certeza. E a rotina também, a famosa rotina de skincare que o paciente tem que ter, Isso. cuidados com a pele, protetor solar, cremes, digamos, hoje em dia tem várias tecnologias que trazem também, não só a questão do ácido hialurônico na composição, mas outros também, o uso desses produtos também auxilia na produção, não somente de colágeno, mas também para a estética do rosto. Exatamente. Lê, hoje em dia, se nós formos pensar na questão também, vou aproveitar a tua presença, porque a questão masculina, o público masculino também vê que procedimentos estéticos são uma questão só feminina. Mas hoje em dia a gente observa e a gente vê que a procura masculina também está sendo bem grande por procedimentos. Como tu vê também esse público masculino aderindo a esses procedimentos? Tu sabe que esses dias eu tive 80% da minha agenda de um dia era pacientes do público masculino. E aquilo até me chamou a atenção, assim, porque nunca fechou 80%. No máximo, assim, poderia dar 50%. E quando eu olhei aquilo, eu pensei, nossa, que diferença. Só que qual que é a dificuldade de fazer isso? Os homens não deixam postar. Sim. Então, muitas vezes, eu não consigo mostrar os resultados de outros homens porque eles não deixam mostrar. Então, o homem ainda tem um pouco isso como tabu, assim. Às vezes, tem pacientes do sexo masculino, eu não estou atendendo de manhã por causa da nenê, né? Mas tem alguns pacientes do sexo masculino que pedem para serem agendados de manhã porque sabem que eu não estou atendendo, então não vai ter perigo de encontrar alguém na sala de espera. Mas hoje em dia essa procura está muito alta. Por quê? Porque as mulheres estão se cuidando cada vez mais e os homens estão ficando para trás. E eles não querem ficar para trás. Hoje Eles ninguém querem mais acompanhar. quer envelhecer. Hoje ninguém mais quer tá com linhas de expressão ou tá com alguma imperfeição no rosto que não gosta. Então, os homens também querem isso, né? E a gente passou de uma era que, não vou me cuidar. E hoje em dia, os homens estão fazendo tudo. Usando protetor solar, fazendo skincare, fazendo toxina botulínica. Eles não querem mais envelhecer. E as queixas deles no consultório também são a questão de botox, bioestimulador, Exatamente. preenchimento de mandíbula, que a gente vê que hoje em dia... O público masculino preza muito pelo preenchimento de mandíbula. Por quê? Porque, falando, agora puxando pro visagismo, né? Ângulos retos, eles dão mais autoridade. Então, assim, a gente quer que o homem demonstre mais força. Mandíbula. Porque a gente consegue deixar o ângulo dele mais reto. E isso vai mostrar, vai por presença, né? Por visagismo mesmo, a pessoa vai demonstrar mais força. Então, hoje em dia, os homens procuram muito isso, porque eles querem ser mais fortes, né? Eles querem ter mais essa presença, né? Ter essa imponência que a gente fala.
Então é isso, assim. E a questão da toxina botulínica, as linhas de expressão, elas precisam ser contidas, né? Independente do público, porque isso acaba afetando muito, né? E hoje em dia o homem, ele puxou mais essa questão da vaidade para ele, e eles estão notando que isso é muito natural. Às vezes tem pacientes que se encontram na sala de espera, e eu sou dentista também, então, né, a pessoa pode estar lá para fazer uma limpeza, mas ela pode estar lá para fazer um botox. E aí, às vezes, se encontram os amigos na sala de espera e eles já não tem mais essa coisa tipo, eu vim fazer um clareamento. Não, chega lá, e aí, vim fazer um botox e tu? Vim resolver uma questão que tá me incomodando. Sabe? Então, já tá mudando muito isso. E até uma vez eu atendi um paciente e o meu prontuário, ele era cor-de-rosa. Cor-de-rosa não, ele era tipo um bordô, assim, e tinha só o rosto de uma mulher. E aí ele me disse assim, eu não gostei desse teu prontuário, porque ele é só pra mulher. O que eu fiz? Fui lá na gráfica, mandei colocar metade de um rosto de uma mulher e metade do rosto de um homem. Exatamente. E aí, quando ele veio pela segunda vez, ele falou assim, agora já tá diferente, esse consultório já tá um ambiente melhor para um homem. Eu falei, que ótimo, é isso que a gente quer, eu quero que o homem também se sinta à vontade lá no consultório, né? Então, às vezes são queixas construtivas que a gente consegue melhorar e consegue trazer cada vez mais esse público para perto da gente. Com certeza. A questão da simetria também, Lê, porque hoje em dia muitos estudos comprovam, né, que a gente não tem um rosto totalmente simétrico. Até saiu uma pesquisa um tempo atrás dizendo que uma das pessoas que teria essa simetria mais, digamos assim, certa do rosto seria a atriz Carolina Dickman, mas também é uma questão que não foi comprovada. Mas a gente tem diferenças no rosto e a parte da harmonização facial vem para tentar equilibrar, digamos isso? Exatamente. Mas o que acontece? Às vezes, essa assimetria é o que deixa o rosto da gente bonito, né? Agora, claro, as simetrias muito grandes, elas precisam ser corrigidas, né? E a harmonização vem com isso. A gente consegue melhorar essa simetria de forma que fique natural, de forma que fique bonito, e de forma com que o paciente se olhe e se goste. Porque o que a gente fala? Se tu tirar uma foto e fazer os teus dois lados juntos, tu vai ver que se tu fosse simétrico e exatamente igual, ia ficar horrível. Então, tu conseguir fazer esse jogo, esses detalhes com os preenchimentos é muito interessante. Porque aí tu consegue melhorar aquilo que o paciente não gosta. E, às vezes, mesmo no lado onde tem mais volume no rosto, é o lado onde o paciente se incomoda. Por isso que eu sempre falo, olhar aquilo que o paciente reclama, né? Olhar qual é a dor dele. Porque, às vezes, o que eu enxergo é muito diferente do que o paciente enxerga. Então, eu tenho o costume, por exemplo, o paciente vai lá no consultório. E isso é muito interessante porque eu vou dar um exemplo de um paciente. É um paciente homem, tá? Ele é extremamente vaidoso. E trabalhar com ele é muito desafiador pra mim, porque a gente enxerga coisas totalmente diferentes. E aí, o que eu faço? Eu dou o espelho na mão dele e ele vai apontando. Eu quero colocar um pouco mais aqui, esse lugar me incomoda, esse lugar me incomoda. Então, quando é assim, quando a gente vai tentar tratar essas assimetrias, eu faço muito esse jogo com o paciente. Senta aqui, vamos ver onde é que tá, a gente marca, né? Claro, existem pacientes que a gente consegue ver nitidamente onde é aquilo que incomoda ele. E aí a gente não precisa ficar com o espelho o tempo todo durante o procedimento, né? Mas se é um paciente que tem uma queixa diferente, aí a gente senta e faz esse procedimento junto, para conseguir entender aonde é que essa simetria tá dificultando, onde ela tá doendo. Até porque esse jogo do espelho, o paciente mesmo está se vendo e vendo o que está incomodando ele. Porque, como tu disse, às vezes a gente tem percepções diferentes e, querendo ou não, a gente tá ali para fazer o que o paciente precisa, né? Exatamente. Lê, agora entrando na questão da maternidade, a Lê acabou de ser mãe, né? A pequena Aurora que chegou aí pra abençoar um pouquinho mais tua vida, né, Lê? Exatamente. Como tá sendo essa rotina agora, conciliando a profissão e a maternidade? Gente, hoje a Aurora completa 3 meses, né? E eu brinco assim, dormir é uma coisa que realmente é difícil. Eu tinha pavor quando as pessoas falavam pra mim, aproveita pra dormir agora que depois tu não dorme mais. Era a frase que eu mais odiava. E hoje eu penso, meu Deus do céu. Faz sentido. Faz todo sentido. A gente não consegue mais ter aquele sono, né? Até porque quem é mãe vai me entender. A gente acorda de noite pra ver se a criança tá respirando. Então, muda muito a vida. A maternidade transforma a vida da mulher. E eu até tava comentando com o meu marido esses dias. Eu não sei
mensurar o amor que ele sente, né? Mas o amor de mãe é um negócio... Meu Deus do céu. Hoje eu consigo entender o que minha mãe me falava lá na adolescência. Quando tu for mãe, tu vai entender o que eu tô falando. E nossa, é perfeito, assim. É exatamente isso. É a gente conseguir entender o que a mãe da gente falava. E é transformador. Hoje, a gente tá com um grupo de mulheres porque eu vi a necessidade disso. Eu postava algumas coisas no Instagram em relação à maternidade e muitas mulheres vinham falar comigo. E quando a gente se torna mãe, a gente quer conversar sobre isso com pessoas que estão vivenciando aquilo com a gente, né? Uma troca de experiências. Exatamente. E aí eu pensei, vou criar um grupo no WhatsApp de algumas mães, né, pra gente conversar. E eu pensei, vamos lá, vai ter umas 20 pessoas, né? Vai ser um grupinho pequeno ali, a gente vai conversando, trocando ideias, falando aquilo que dói, aquilo que não dói, porque a gente tem muitas dores na maternidade. E o meu grupo se tornou um negócio muito maior do que eu esperava, né? Olha Hoje só. nós estamos com 84 mulheres no grupo. Caramba! E eu divulguei ele um dia, né? E até a gente tava conversando, assim, que é um grupo muito legal, porque a gente foge daquele julgamento das redes sociais, que tem bastante, e a gente entra num grupo onde todo mundo se entende. Esses dias a gente falou sobre amamentação. Algumas foram lá e falaram que estavam dando fórmula, e outras falaram que deram peito, e outras falaram que não conseguiram, por mais que tentassem. E é um grupo que te acolhe, porque a gente tem muito essa dificuldade, assim, ser mãe é bem aquela frase, é padecer no paraíso, porque a gente se cobra. Às vezes a cobrança vem da sociedade, né? Hoje em dia tem muito aquela questão do parto, né? Mas vai fazer cesárea, Que enfim. não faz parte normal. Exato. Eu sempre falo, independente da via de parto que tu escolher, alguém vai dar um palpite a favor e alguém vai dar um palpite contra. E aí tem a questão da amamentação. Então, tudo isso a gente consegue conversar de uma maneira mais leve. E isso se tornou muito interessante, assim, até dica de produto, de tudo. Então, eu vi essa necessidade porque eu precisava muito desabafar. E aí, conversando com várias outras mães, a gente criou esse grupo. E eu sempre falo assim, as mães, elas deveriam ter um dia na semana, 1 hora na semana, para se reunir numa mesa e tomar um café e ficar ali conversando. E é isso a minha ideia. Então, agora, nos próximos dias, a gente vai ter um encontro do nosso grupo, porque surgiu da necessidade. Eu tava naquela fase assim, não quero comprar roupa. Eu vou voltar a entrar nas roupas que eu servia antes. E passou 3 meses e eu não voltei pras roupas. E a gente tá no inverno. Às vezes eu queria sair de casa e não tinha uma roupa pra colocar. E aí eu me rendi. Essa semana eu fui na loja, né? Eu e minha cunhada compramos algumas roupas. Poucas roupas, mas que a gente conseguisse fazer vários looks. E aí a gente entrou nesse assunto, né? Postei lá no meu Instagram, veio várias mensagens. E a gente combinou de fazer agora, na próxima semana, um encontro de noite para falar um pouco sobre essa questão de mudança que vem após a maternidade, porque a gente já não se enxerga como se enxergava antigamente, como disfarçar algumas coisas que a gente não gosta, porque o corpo é uma coisa que pesa bastante. E ele muda, né? Muda. Tanto no momento da gestação, após o parto, muitas mudanças acontecem nele. Exatamente. E aí, depois disso, depois que a minha cunhada vai falar algumas coisas, né? Ela tem essa questão toda de ser... essa questão de moda, né? E depois disso, eu falei pra elas, a gente vai tomar um café aqui e vai ficar de papo, vai conversar, vai colocar pra fora o que precisa, porque é muito importante isso. E muitas pessoas falavam pra mim do puerpério e era algo que eu tinha muito medo. Nossa, no final da gravidez, assim, eu já quase não dormia porque eu tinha medo. Eu pensava, meu Deus do céu, vai chegar meu puerpério, eu não sei o que eu vou fazer, eu tenho medo. E aí eu conversei com uma amiga minha e ela falou assim, Leite, pra mim foi bem tranquilo. E eu não tinha escutado isso de ninguém. Todas as mulheres que eu tinha conversado falavam pra mim que o puerpério era muito difícil. E ele é realmente muito desafiador. Mas eu consegui me apoiar na dela, assim, não, calma que passa. Vai dar tudo certo. Exatamente. Então, isso foi algo que eu achei que ia ter uma proporção pequena, tomou uma proporção muito grande, mas é algo muito bom, porque a gente precisa ser ouvida. E a gente precisa ser acolhida. E eu consegui montar isso para algumas mulheres, né, ali que estão no meu Instagram. E para mim isso foi uma surpresa muito positiva, muito legal. E complementa a maternidade. Porque a gente tem dúvidas, a gente tem, às vezes, até soluções. E isso é muito interessante. E são muitos questionamentos, né, que vocês se fazem como mães, né? Eu vejo isso porque a minha mãe também...
né, sendo filho único, ela me cobra bastante e às vezes a gente conversa durante a minha criação e ela elenca pontos de como foi as coisas e daí, cara, eu fico olhando pra ela e pensando assim, caramba, como foi, né, ser mãe tão jovem, ter todo esse envolvimento pra criar um filho que a gente sabe que não é fácil, porque são muitos aprendizados durante a criação, né, a gestação também ensina muito. Eu fico surpreendido com essa fase que a mulher tem. E hoje em dia é muito difícil, por quê? Porque antigamente não tinha metade das doenças que tem hoje. A gente pega, não tinha Covid, não tinha H1N1, bronquiolite, ninguém ouvia falar. E esse ano, nossa, deu um. Não sei se porque eu estou prestando mais atenção em bronquiolite e essas coisas, mas esse ano deu um boom nessas doenças. E aí a gente escuta muito, nossa, mas ela é chata, né? Porque não deixa ninguém pegar a criança, porque não pode. Nós tivemos o cuidado com a Aurora até agora, né? Quem vem e pega ela, a gente pede para que use máscara, porque a gente tem esse medo, né, de contato, enfim. E antigamente não tinha isso. Então a gente escuta muitas críticas em relação a isso. E é difícil para mulher, porque normalmente tu não vai escutar alguém falando assim: "Nossa, o pai dessa criança não deixa ninguém pegar". É sempre a chato. mãe. É sempre É a crítica pra sempre a mulher. mãe, exatamente. E essa crítica vem de outras mulheres. Então, é difícil isso pra gente, sabe? Até uma comadre minha comentou esses dias que um amigo do marido dela foi mandar um áudio e falou assim: a chata da tua mulher tá deixando visitar a criança? Então, a gente escuta isso, sabe? E por quê? Porque mudou muito. Antigamente não tinha. Gente, antigamente, as pessoas saíam do hospital. Nem saíam do hospital, né? Todo mundo visitava Todo lá. mundo em casa, exatamente. E fazia. A mulher tinha que fazer bolacha pra receber todo mundo. E era aquelas visitas, né? Então isso mudou muito hoje. Até mais ou menos uns 3 meses, as pessoas tendem a ficar mais em casa com os filhos, né? Eu tive que voltar muito cedo trabalhar. Mas mantendo um cuidado muito profundo. Eu chego em casa, eu troco de roupa, eu faço lavagem nasal, aí tomo banho, aí eu vou pegar a Aurora, sabe? Então, as coisas mudaram muito. E a gente recebe palpite o tempo inteiro. Todo mundo E é tem uma difícil. opinião. Exatamente. E é muito difícil, assim. Por quê? Porque tu é mãe recente, tu simplesmente te largaram uma criança ali e tu tem que dar conta. E até eu lembro que quando eu tava grávida, eu tava lendo alguns livros, assim, e muitas mães me falavam assim: Letícia, não adianta tu ler. Não tem nada a ver com o que vem no manual. E é bem isso, sim. Claro, a gente Tu vai pega. ter que viver pra aprender. Exato, a gente pega várias dicas boas de livros, né? Mas a verdade é que tu vai aprender só na hora, né? Então é isso. É muito diferente de antigamente. Tem muitas coisas novas e eu até brinco, assim, logo na minha vez de ser mãe é essa confusão. Não pode deixar a criança enrolada no cobertor, porque tem risco de asfixia, não pode isso, não pode aquilo. Então, tem que fazer tummy time. Quem de nós fez tummy time, gente? Pelo amor de Deus. Então, é tudo isso, é tudo novo. E, às vezes, a gente, né, tem essa questão de palpite, tudo isso é muito diferente. E receber isso, às vezes, também é complicado, porque às vezes tu tá num momento que tu não tá tão bem, digamos assim, e tu receber um palpite, aquilo gera uma certa raiva, um certo desconforto, porque, como tu disse, a crítica e a opinião nunca vem pro homem, é sempre pra mulher. Exatamente. Até eu comentei com uma amiga minha, nós tava tomando um café sábado e ela falou assim: eu cheguei, eles vieram de viagem, em São Paulo tava quente, ela chegou em Chapecó tava frio, né? Porque a gente tem uma diferença muito grande de temperatura. E aí a pessoa falou assim: essas crianças estão com frio, né, mamãezinha? Então, tipo, é isso, gente. Mas assim, ó, se a gente for conversar, se as mulheres que estão assistindo a nossa live, nosso podcast, forem falar os palpites que elas recebem, é uma enxurrada de palpite. Vem da família, vem de gente de Todo fora. mundo, né? Então, assim, é difícil pra mulher lidar com isso, eu vou falar, até porque a gente fica com os hormônios muito alterados, né, depois da gravidez. Então, é bem complicado. Eu achei que ia ser mais fácil, assim, lidar com palpites. Eu ainda engulo, tipo, eu sou tranquila, assim, a gente engole bastante coisa, mas é difícil. Tem momentos que tem que falar, né? Porque não tem como. Porque a mulher passa por uma transformação total, né? Não somente na questão física, mas na questão hormonal. Depois que a criança nasce, também já é um outro momento que a mulher vive. Voltar à rotina profissional é tudo, né? Digamos assim, uma transformação diária. Porque tu tá ali acompanhando também a criação de um ser humano, né? A evolução a Aurora agora vai crescer, vai ter os momentos dela que você, como mãe, vai ter que aprender a lidar, né, Lê? Então, são muitos aprendizados.
Lê, pra quem tá acompanhando, as mães que vão acompanhar essa live, que mensagem tu diz pra elas, pra quem vai ser mãe de primeira viagem, quem já é mãe, pra não se deixar em segundo plano? Isso é muito difícil. A gente se sabota muito, muito. Hoje em dia, eu sempre falo, qual foi o maior aprendizado pra mim em relação à maternidade e trabalho? É isso. É entender o porquê que a mulher se sabota tanto. Muitas mulheres chegam no meu consultório e falam assim: agora que meus filhos estão formados na faculdade, a pessoa tá lá com 26 anos, Uhum. eu vou começar a cuidar de mim. Eu consigo entender o porquê que essas mulheres demoram tanto tempo pra cuidar delas. É que é um amor muito grande. É um amor muito profundo. Então é fácil a gente acabar se deixando de lado, né? Isso foi algo que eu trabalhei muito na terapia. Eu sempre falo, é muito importante para a mulher estar em dia com essa questão psicológica, porque pesa bastante, sabe? Então, assim, você que é mãe e que esqueceu de você, tenta se resgatar, tenta ter um tempo para ti. Eu tinha nas terças-feiras um momento só para mim, antes da gravidez, enfim. E eu tento manter essa terça-feira para mim. Eu tento continuar indo fazendo minha unha, continuar indo fazer uma massagem, continuar jogando um pádel, que é algo que melhora muito a minha questão mental Era uma mesmo, atividade que assim. tu já realizava antes. Exatamente. Então, é isso. Tentem voltar, tentem se resgatar, porque é muito importante. Às vezes a gente toma banho e não dá 5 minutos. Porque a nenê tá chorando. E, gente, engraçado, mas isso é verdade. Tem mãe, e eu vivenciei isso. A criança não tá chorando. E a gente tá tomando banho e a gente escuta a criança chorar. É um negócio muito estranho, é muito engraçado. E eu até vi isso na internet e eu pensei, não deve ser verdade. Aí um dia eu tava tomando banho, a Aurora tava com a minha mãe. E eu saí do banho e falei assim, a Aurora tava chorando? Falou, não tava. E tu teve aquele E pressentimento. eu tive a sensação, tanto que eu tomei banho rápido, eu tive a sensação que ela estava chorando. Então, é muito difícil para a mulher conseguir voltar, né? Conseguir se sentir bem. Então, a gente precisa. É difícil, não é fácil. E para quem é mãe, né, que vai ser mãe de primeira viagem, tenta não absorver tudo aquilo que falam. Tenta fazer da tua maneira. Algumas pessoas me falavam assim, a mãe, ela sempre vai saber o que é melhor pro filho. E é verdade. Mesmo que a gente não tenha um manual, nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce uma culpa. É tudo junto. A gente sempre vai se culpar, a gente sempre vai pensar o que poderia ter feito de diferente, o que não poderia. E é isso. É viver, é se entregar para o momento, mas é tentar não se esquecer. Porque, por exemplo, assim, eu saio. Quase todos os sábados eu saio com alguma das minhas amigas tomar um café, nem que seja 30, 40 minutos, porque eu preciso desse tempo para conversar, para jogar uma conversa fora, para falar outras coisas que não sejam maternidade. Então, às vezes eu saio com as minhas amigas que são mães, às vezes eu saio com as minhas amigas que não são mães, porque os assuntos são diferentes. Sim. E aí eu consigo estar nesse mundo. Ontem eu falava assim, eu já não sei mais quem eu sou. E eu não sei o quanto isso é bom e o quanto isso é ruim, porque eu ainda não consegui assimilar tudo isso, né? Há 3 meses que a Aurora nasceu. E isso só acontece, tu só vai conseguir notar essa mudança depois que a criança nasce. Na gravidez é tudo muito tranquilo. Embora os nossos hormônios estejam alterados, mas é tranquilo. E é isso, assim, a gente precisa fazer aquilo que é bom pra nós, sem esquecer da gente. Confiar nas outras pessoas, porque o que acontece? A criança nasce e a gente quer dar conta de tudo. Justamente por essa imposição da sociedade de que a mulher precisa dar conta de tudo. Antigamente, a mulher tinha que cuidar dos filhos porque o marido saía para trabalhar. Hoje em dia, o marido trabalha e a mulher também. E, gente, 4 meses de licença maternidade é muito pouco. Nenhuma mulher consegue organizar tudo o que precisa em 4 meses. Eu tive que voltar para o consultório bem antes disso, né? Porque quem é autônomo vai me entender. Se eu não tô dentro do meu consultório, eu não tô recebendo. E eu preciso desse dinheiro. Então, claro, reduzi infinitamente os horários, mas eu tô lá dentro. E é isso, assim, hoje em dia a gente precisa dividir, é meio a meio. A mulher dá o mamar, o homem dá o banho, um coloca pra rotar, o outro troca a fralda. Pra ter esse equilíbrio, Exatamente. Né? E o que acontece? Às vezes, a gente quer fazer tudo porque acha que precisa dar conta de tudo, e a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça da gente é que não precisa dar conta de tudo. A gente pode pedir ajuda, a gente deve pedir ajuda pro marido,
pra rede de apoio, quem não tem, eu não consigo nem imaginar, porque deve ser muito difícil. Com certeza. Se com rede de apoio é difícil, eu juro, assim, eu não consigo imaginar o que é pra uma mãe não ter rede de apoio. Deve ser infinitamente mais Mais difícil. complicado. Então é isso. E é um dia após o outro. Tem dias que tu não vai dormir nada. Tem dias que tu vai conseguir dormir um pouco. Esses dias eu consegui dormir 4h30 numa noite. Nossa, eu tava assim, ó, meu Deus, parece que... Já mudou. Exato, tava ótimo. No outro dia, se tu me desse um tapa na cara, eu tava dando risada. Mas tem dias que... E eu sempre tive muito essa questão de dormir, eu sempre tive muito sono. Então, pra mim, essa privação de sono tá sendo bem difícil. Mas aí tu acorda de manhã e tu olha pra aquela criancinha e ela dá aquela risada banguela. Gente, pronto. Tu ganhou o teu Fazendo aquele dia. soninho quietinha ali, tu pensa, cara... Exatamente. Tu ganhou o teu dia. É aquilo ali que tu precisava. É o combustível que tu precisava. Então é isso, assim. A maternidade é bem aquela frase. É padecer no paraíso. É cansativo, é difícil, mas é maravilhoso. E é difícil tu expressar, tu falar o que é, porque é só vivendo mesmo pra saber, sabe? Eu brinco, assim. Hoje eu sou aquela pessoa que se tu falar pra mim, o que tu acha? Tem que ser mãe. Tem que ter filho, sabe? E antigamente não era assim, eu não sabia como é que era, né? Então é isso, assim. É essa loucura que é a vida. A mulher se autodescobre, não somente numa nova versão, porque a versão mãe também é uma coisa totalmente nova, né? Se a gente for fazer uma análise, né, Lê? A Lê, que foi Nossa! capa aqui agora, com a Lê que tá aqui, mãe agora, são muitos aprendizados que vêm durante a gestação, mas também com a questão profissional, é muita coisa que gira e volta, e tu aprende de novo, e sempre coisas novas. Exatamente. A Letícia de antes, imagina, a gente faz 3 meses, né? Eu já não sei mais como era a minha vida antes. Eu já não me lembro mais. É bem aquilo. A gente não consegue lembrar como é que era antes de ter filho. É muito diferente. É um negócio... É avassalador. É um amor gigante. É impressionante. Teve algum momento, Lê, depois que tu ganhou a Aurora, que tu foi fazer alguma coisa que tu fazia antes e tu parou pra pensar e disse, cara, como é que eu faço isso? Todo o tempo. Porque a Aurora, ela tá mamando no peito ainda, né? Então, eu tô nos lugares e eu tô pensando, meu Deus, será que ela tá com fome? Será que eu preciso voltar pra casa? Será que... E aí, a gente tem uma babá eletrônica que ela desperta no celular quando a criança chora e ela fala o que é o choro da criança. Uhum. Isso é muito interessante, mulheres. Peguem essa dica, Pega que ela essa é boa. dica, anotem aí, pessoal. E aí, eu tava jogando pádel esses dias e começou a despertar lá na babá que ela tava chorando. Aí eu cheguei em casa e falei pro Bel que eu falei assim, eu já não conseguia mais prestar atenção no jogo, porque eu tava pensando nela que tava em casa chorando. Aí o outro dia que eu fui jogar, ele desligou a babá. Pra te não ter essa preocupação. Exato. E eu não, óbvio, né, eu não abri a babá pra ver, então não veio nenhum choro, eu tava tranquilona. E aí eu cheguei em casa, ela tava chorando, eu falei, ué, não despertou a babá pra mim? Ele falou, sim, eu tirei da tomada. Uhum. Sabe? Porque a gente tem isso, assim, a mãe tem essa preocupação 100% do tempo da vida dela. Então a gente já não consegue mais. E eu até pergunto, assim, pras minhas amigas que são mães há mais tempo, falo, tá, gente, quando é que a gente volta a pensar só na gente? Letícia, acho que nunca. Porque a gente sempre vai ter a preocupação. É bem isso que a gente tava conversando antes de começar. Hoje a preocupação é o mamar, é ela não se afogar, é isso, é aquilo. Aí daqui a pouco a preocupação é ela tá gatinhando e vai cair em algum lugar, é ela tá correndo e vai bater a cabeça. Aí vira adolescente, vai sair de casa, vai pras festas, e não vai dormir até que não chegue em casa. Então eu acho que a vida inteira vira uma preocupação. Mas é uma coisa muito boa, né? Mas é isso, assim, é tu não conseguir fazer as tuas coisas sem conseguir pensar naquele serzinho que tá ali. Eu li uma frase que é muito interessante, que é: a maternidade me tirou do egoísmo. E é muito isso. Porque antes eu pensava só em mim. Agora, Exato. não mais. Eu queria sair, eu queria fazer alguma coisa, eu queria viajar. Era muito tranquilo. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a prioridade da minha vida é pensar nela. E é muito engraçado tu conseguir colocar outra pessoa na tua frente, né? Dar a prioridade da tua vida pra alguém. Talvez a prioridade da Aurora vai ser durante anos, mas uma hora eu vou voltar a ter essa prioridade 100% em mim, né? Mas é isso que eu digo, dar essa prioridade, mas também lembrar de ti, porque a gente precisa ser lembrada. Se a mãe lembra de todo mundo, lembra do filho, lembra do marido, lembra dos cachorros, lembra dos pacientes,
Enfim, quem que vai lembrar da mãe? Então a gente precisa ter isso. É um jogo difícil, é aquela corda que vai puxando um lado pro outro, mas eu acho que a gente consegue. Mulher dá conta de tudo, né, gente? Pelo amor de Dá um Deus. jeitinho, né? Eu falei assim, ó, nasce uma mãe, nasce uma pessoa que aprende a fazer tudo com uma mão só. Uma mão a gente segura a criança, outra a gente faz as outras coisas, então... E vai indo, tem um cachorro pulando, a gente faz. Exatamente. E um detalhe, né, Lê, que além, tu também é mãe de pet, né? Exato, temos 3 cachorros em casa. E, assim, a rotina com eles também mantém a mesma? Não, a Dolores, eu tenho uma Golden, né? Ela exige muito mais atenção e a gente não tá conseguindo suprir a necessidade dela. Então, ela tá indo no pet park 2 vezes na semana e eu tenho mais uma menina que leva elas passear porque a gente não tá conseguindo. Então, assim, até isso é muito importante, porque não adianta a gente ter o bichinho e, veio o filho, a gente vai esquecer o cachorro lá jogado. Não tem como, né? Eu vou dar meu cachorro porque meu filho chegou. Negativo. Não faz Gente, um eu sentido. escutava muito isso. E agora que tá vindo a criança, vocês vão ter que se desfazer dos cachorros. Pelo amor de Deus, né? Não faz sentido algum. Nenhum. E aí, então, o que acontece? A gente não tá conseguindo dar atenção, eu estou terceirizando essa atenção. É o que eu gostaria de fazer? Não, não é. Eu gostaria de poder chegar no final do dia, botar as cachorras na coleira, pegar a Aurora e ir passear com todo mundo junto. Mas não dá, tá frio. Então, por enquanto, a menina leva elas passear, a Dolores vai pra creche, e assim a gente vai fazendo esse jogo, né? Às vezes a gente demora um pouco mais pra dar a comida delas, não tá sendo no horário que era sempre, mas tá tudo bem. A gente tá conseguindo manter aquilo que tá funcionando pra nós. Chega o frio, elas estão lá na frente do calefator, passa o dia inteiro lá, nem se mexem, né? E é isso aí, a gente vai dando conta. Hoje, as pequenininhas, elas não tinham uma aproximação tão grande com a Aurora. Hoje elas já estão começando a chegar mais perto. Claro, a gente tem bastante medo, cuida bastante, né? Mas Sim. nós fomos no pediatra e ele disse, não tem problema, pode deixar o cachorro ter contato com a criança. E aí a gente começou a liberar um pouco mais o contato da Aurora com as cachorras. Até porque logo mais, a Aurora crescendo um pouquinho, ela vai Eu não querer quero nem brincar. ver quando isso acontecer, gente. Vai pegar a Golden e vai sair. Vou caminhar, mamãe, e vai. Não, e se ela puxar pela mãe dela, gente, eu tenho 3 cachorros, né? Se ela puxar pela mãe dela, eu nem preciso falar que ela vai amar bicho, né? Olha aí. Não, e o engraçado é que no teu consultório, né, Lê, elas ficam do lado, né? Do lado. A janelinha ali, se Do tu for lado. olhar pra fora, elas estão ali caminhando e elas pulam, ficam na janela dando aquela olhadinha, tipo, tô acompanhando o trabalho. Exatamente. E tu sabe que eu tinha uma labradora, ela faleceu com 15 aninhos. E chegava ao final do dia, se a luz da minha sala estava apagada, ela começava a latir, porque ela sabia que estava na hora de ir pra casa. Se a luz estava acesa, ela ficava ali quietinha, porque ela sabia que eu estava trabalhando. Então é muito engraçado, assim, os bichinhos são especiais demais. Não tem como dizer que o bichinho não entende, ele sabe. Exato. Ele só não fala, mas o restante ele entende tudo. Lê, eu queria te agradecer por você ter arrumado um tempinho pra vir aqui conversar com a gente no 7 Podcast. Você foi capa de uma das nossas edições e poder ver essa evolução toda que você teve, não só no âmbito profissional, mas também agora na maternidade, é muito importante. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje. E já deixa um recadinho aí pro pessoal que tá acompanhando, pra te acompanhar nas redes sociais. Eu agradeço muito o convite, é muito importante, né? Eu gosto muito de conversar, falar um pouquinho sobre a nossa vida. E então, pessoal, vamos lá, me acompanhem nas redes sociais. Meu Instagram é @LeticiaPonsoni. Lá vocês vão encontrar de tudo. Desde maternidade, harmonização, cachorro e a vida bem como ela é mesmo, assim, sem filtro, sem nada. E para as mães que estão acompanhando aqui, quiserem participar do nosso grupo de mães, é só mandar uma mensagem, a gente adiciona vocês lá. E é isso, gente. Lê, brigadão então por ter vindo aqui. Para o pessoal que acompanhou mais um episódio do 7 Podcast, não percam, porque em breve temos muitos profissionais chegando aqui para uns bate-papos incríveis com a gente. Até o próximo.